meu povo lindo, bom dia para todo mundo, que seja um dia super feliz, é uma alegria do tamanho do universo receber vocês aqui com a gente. Pois é, tô sabendo aí que já estamos desde cedinho com a Isabela e o Lucas chegou agora. Então, Lázaro também, viu? Oba, legal, então sejam todos bem-vindos, Lázaro, Isabela, Lucas e todo mundo que ainda vai chegar, né? Para a nossa aula aqui, como eu falei, é muito legal receber vocês, tá bom? E por falar em receber vocês, eu estou aqui também com a professora Kátia. E aí, Kátia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E tem Lucas aqui dizendo que dia 1 de outubro foi o dia do aniversário dele. Parabéns, Lucas! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Um grande beijo para você. Isso, Lucas. Ó, muitas felicidades nessa nova etapa da sua vida, tá? Que você seja muito, muito, muito feliz e sábio nas suas escolhas, tá bom? Beijão, um super abraço. E um abraço também para todo mundo aí que assiste a gente, né? Os nossos colegas professores, as pessoas que são convidadas, enfim, todo mundo que está sempre aqui presente com a gente. Tem algum comentário, professora Kátia? Até agora... Não, eles estão só dando bom dia e dizendo que já estão aqui acompanhando a aula. Ah, legal. Muito bom. E também aqui presente com a gente no estúdio nós temos a Midian, que está fazendo um trabalho muito legal na interpretação de Libras. Então, muito obrigada, Midian. Sejam super bem-vindos, vocês fazem toda a diferença aqui com a gente, tá bom? E além do que, o pessoal da produção também, que dá um show ali. Tá massa? Então, vamos lá. Seguindo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paisagens. Hoje é dia de geografia, tá bom? Então, puxa a cadeira, o taburete, senta no chão, no tapete, onde você se sentir mais confortável. O importante é você estar aqui com a gente, tá? Então, vamos falar um pouquinho o que você entende sobre... Isso aqui foi... O que você entende sobre paisagem? Quando a gente fala sobre paisagem, o que vocês aí que estão em casa, estão no chat participando com a gente, o que vocês entendem sobre isso? Quando a gente fala essa palavra paisagem, né? Muitas pessoas já têm uma ideia pré-formulada do que seja uma paisagem. E aí, o que será que a gente pode observar da janela da nossa casa, do apartamento onde a gente mora? Quais são as coisas que você observa daí? Quais são as coisas que você observa da porta da sua sala na escola? Quais são as coisas que você observa do portão da escola quando você está saindo, do portão de casa, do portão do condomínio? Enfim, professora Kátia, a paisagem do local onde você mora é agradável? É uma paisagem legal? Bom, a paisagem na frente da minha casa, por exemplo, eu vejo muitas casas, né? Não tem, são poucas árvores, mas assim, tem muitas casas. É o que eu vejo assim que eu saio na porta da minha casa. Entendi. Muito legal. Mas o caminho por onde eu passo, né, até chegar aqui no trabalho, aí eu já vejo muitas outras coisas, né, além de só casas. Isso, legal. Muito obrigada, professora. E vocês também podem contar para a gente aqui, podem participar, tá bom? Mas teve uma pessoa, um cantor aí, eu acho que pelos anos de 1970, 1980, que ele falou como é que era a paisagem da janela, a paisagem que ele observava da janela do lugar onde ele morava. Então, tanto é que ele foi tão inspirado, né, uma pessoa, um poeta, um compositor, que ele fez essa música chamada Paisagem da Janela. Então, esse cantor se chama Beto Guedes. Eu vou cantar só um trechinho para a gente aqui, ó, lembrar ou pensar no tipo de paisagem que tem por aí. Essa música. É bonita, né? Uma mensagem bem legal. Olha aí. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro, vejo uma grade e um velho sinal. Então, olha só, quantas coisas ele pôde observar da janela lateral, né, do quarto de dormir. Então, quantas coisas a gente pode observar. É interessante que quando nós falamos em paisagem, a gente já imagina, né, uma coisa bem calma, a natureza, né, as árvores, os pássaros cantando. Então, nessa música aí, a música continua, claro, só foi um trechinho, mas ele fala de algumas coisas que ele viu. Ele via uma igreja, um muro branco e ele, no momento que olhou, ele viu um pássaro voando, né? Uma grade e um velho sinal. Então,
quantas coisas, a questão da sensibilidade, né, do artista para ver as coisas. Então, gente, o que vem a ser uma paisagem de fato? É esse assunto aí que a gente está entrando agora. Olha, professora Sandra, Lázaro está dizendo aqui que a cada dia você está ficando cantora. Lázaro, obrigada. E uma bela voz, não é, Lázaro? Todos vão concordar comigo que é uma linda voz. Obrigada, professora Kátia. Obrigada também, Lázaro. De vez em quando a gente faz umas cantorias aqui, né? Só para mudar um pouquinho. Então, vamos comentar aqui sobre o que é paisagem, tá? Então, paisagem é a extensão de terreno que se pode apreciar a partir de um determinado lugar. Então, paisagem, de acordo com a geografia, é tudo aquilo quanto podemos, de algum modo, sentir. Então, no local em que eu me encontro agora, no estúdio, eu tenho uma paisagem ao meu redor. Então, tudo que eu posso sentir, a minha visão, a minha audição, né, os meus sentidos como geral, né, todos os meus sentidos podem captar alguma coisa. Então, isso aí, ao seu redor, a gente chama de paisagem, tá certo? Então, paisagem não é somente a natureza, não é somente um prédio, casa e tal, não. É tudo aquilo que se encontra ao meu redor, naquele espaço em que eu estou, tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Vamos seguir um pouco mais sobre paisagem. A paisagem carrega consigo aspectos naturais e também aspectos culturais ou humanizados. Vamos explicar isso aí. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, nós falamos de uma paisagem natural. Mas quando ela apresenta alguma intervenção humana, então falamos de paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica. Então, basicamente, nós temos dois tipos de paisagens, tá? A natural, que é aquela que o ser humano ainda não entrou, ele não modificou. E temos a paisagem humanizada, cultural ou geográfica, que é a mesma coisa, tá? Essas três últimas aí que eu falei é a mesma coisa. Então, essa paisagem aí é quando o ser humano entra naquele espaço e modifica essa paisagem. Então, quando a gente anda pelas ruas da cidade, no seu bairro, na sua rua, a gente pode observar a maioria dos elementos que nos cercam, aqui pelo menos, é paisagem modificada ou paisagem geográfica, que é quando a gente entra, modifica para o ambiente ficar mais agradável, para atender às minhas necessidades, tá? Isso é uma coisa bem importante. Vamos falar então sobre um pouco sobre essa diferença. Olha que paisagem mais linda, né? Quem não gostaria de estar aí agora, nesse local? Adoraria, professora Sandra. Eu também, é muito lindo isso aí. Então, vê, a gente observa uma paisagem quase totalmente natural. Por que quase? Olha ali no cantinho, nós temos uma cerca, né? Ali, bem pertinho da água, bem pertinho da cachoeira. Uma cerca, um murinho, sei lá. Alguma coisa que dá para atravessar de um lado para outro. Ah, deve ser uma ponte, né? É isso, essa palavra não me veio à mente. Obrigada, professora Kátia. Isso, é uma ponte. Então, vê, nesse ambiente quase que totalmente natural, o homem introduziu alguma coisa ali, ele colocou um elemento, ele colocou uma ponte, para que as pessoas pudessem passar de um lado para outro. Veja, facilitar, né, de repente, você ficar um pouco mais, usufruir, essa é a palavra, aproveitar daquele espaço, né? Então, essa aí não é uma paisagem natural mais, porque ela já foi modificada pelo ser humano. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Professora Sandra. Oi, fala aí. Lucas está dizendo que ao olhar da porta da casa dele, ele está vendo o vento e o silêncio. Nossa, olha que coisa linda, até poético, né? E Lázaro está dizendo que só vê casas. Isso. E ele está vendo casas. Eu digo, ok. São paisagens diferentes. São paisagens. O que me chamou a atenção do Lucas foi porque ele falou, né, o vento, né? Isso foi legal. Eu até fiquei impressionada. Eu digo, será que ele está com as portas fechadas, né? Para estar a questão do vento e do silêncio. Eu digo, não tem nada aí. Eu estou aguardando a resposta, viu, Lucas? Isso, fala tem mais alguma coisa além do vento e do silêncio. Ou ele quis falar de forma poética, né? De repente, o vento e o silêncio. Que lindo, ficou legal, gostei.
De repente a gente pode compor aí uma poesia, Lucas, ou uma música, né? De repente vamos nisso aí. Vamos lá, olha essa outra paisagem aqui, gente, que coisa linda também, diferente. Nessa paisagem, nós já observamos que não tem aparentemente nenhuma modificação humana, né? Essa paisagem está natural, até onde nossa vista pode ir, né? Então nós observamos uma paisagem natural, certo? Vamos ver se tem outra. Professora Sandra, Isabela está dizendo aqui que ela vê o Mirabilândia. Que chique! Olha que maravilha! A gente tem que ir lá na casa da Isabela. Uau! Que legal, o parquinho pertinho de você. Muito Já bom, se diverte, viu? né? Já se diverte. Lucas está dizendo que na casa, cadê? Na minha casa só tem casas. Então ele também só percebe, né, a paisagem aí de casas. Ele quis trazer uma Pela imagem frente, poética. Olha ele, está dizendo que olhando pela frente. Ou seja, o vento e o silêncio deve ser pela outra vista. Deve ser, mas foi poético, eu amei. Eu também, adorei. Vamos continuar participando. Olha essa outra imagem aí, gente, o que foi, né? Como ela foi modificada. Quase não existe natureza aí, quer dizer, existe muita área verde, mas isso não é, provavelmente, uma área natural, não é uma paisagem natural. Por quê? Mesmo tendo muita área verde, ela foi completamente modificada pelas pessoas. Talvez a paisagem natural dessa aí seja lá por trás, onde a gente observa as montanhas, né? Então, nós temos aí uma paisagem modificada pelos seres humanos. Agora, o legal aí é que há uma certa harmonia, né, nessa imagem. Porque você vê as árvores, bastante áreas verdes e as moradias também das pessoas, né? Não tem somente aquele concreto, aquela coisa seca. Paisagem é arte. Então, muitos artistas, eles fizeram suas representações sobre as paisagens. Olha essa paisagem aí tão bonita nessa obra de Cândido Portinari chamada Café, né? Paisagem também modificada. Você vê como o homem, né, derrubou árvores para poder construir a plantação. Mas a imagem também é interessante, né? Ela até mostra um pouco da importância também de você preservar a natureza, o local onde se vive. Essa outra aí, ó, Vista de Alver con Iglesia, de 1890, é de Van Gogh. Olha a imagem também, né? Totalmente modificada, a gente observa aí as casas e outras coisas também. Também temos essa imagem bem antiga, que é de Debré. Essa imagem aí, temos também modificações humanas, mas são poucas. Na verdade, a modificação humana é basicamente a presença das pessoas, né? E lá no canto, lá no fundo, nós podemos ver também a cidade. Então, olha aí, isso é do Brasil bem de antigamente. Ele retratava bem isso. Paisagem e preservação. Nós temos a imagem aí do Jardim Botânico do Recife, né, que é também um local muito legal. Quem não conhece, vai lá visitar, faz muito bem quem fizer isso, né, um ambiente bem legal. Então, boa parte das paisagens que vimos nas cidades sofreu algum tipo de modificação pelos seres humanos. Como essas modificações podem ser consideradas saudáveis para a natureza? E aí? A gente sabe que a maioria dos lugares onde a gente vai, onde a gente fica, foram modificados. Mas quando isso pode ser bom? Olha aí como está tranquilo o Jardim Botânico, né? Nós temos modificações, nós temos um banquinho ali de madeira, nós temos outras coisas, mas a natureza está ali também. Então, o principal tipo vegetacional de Recife é a Mata Atlântica. Há ainda fragmentos de vegetação litorânea, como os mangues, nas zonas banhadas pelo oceano. O município, em razão do crescimento urbano desordenado, perdeu a maior parte de sua vegetação nativa. Contudo, a cidade conta com cerca de 25 unidades de preservação ambiental que possuem espécies típicas das formações vegetacionais locais. Então, olha aí a questão da preservação. Gente, a gente fala muito aqui, preservar o ambiente em que vivemos é sinônimo de qualidade de vida. Então, nada de sair jogando lixo no chão, né? Nada de sair destruindo árvores à torta e à direita, não. Nós precisamos da natureza. Então, nós somos dependentes diretamente dela. Então, volta aqui aquela frase. Vamos preservar o espaço onde nós vivemos, as paisagens que estão ao nosso redor. Isso é sabedoria, é qualidade de vida, tá bom? Vocês que são jovens ainda, têm tempo de sobra para fazer isso. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos ser agentes da natureza. No mais, a aula está acabando. Muito obrigada pela presença de vocês, a participação. Um beijo. Professora Cátia, também agradeço a sua participação. A Midian também. É isso aí.
Tchau, tchau. Até a próxima.